Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para continuarmos os 50 bilhões de fatos, a história, a vida, a narrativa de Tio Spook aqui para vocês. O Netflix diário do Tio Spook. Diário não, né? Mas acho que semanal não tem problema. Bom, vamos lá, eu vou continuar a história. Eu lembro que eu parei aqui quando eu contei para vocês sobre o professor de música que realmente eu havia contratado, entre aspas, né? Mas tido como um amigo, um instrutor, um educador espiritual acima de tudo, tá? E contei um pouco também sobre a casa. Eu achei umas coisas interessantes aqui e eu vou contar pra vocês. Primeiro, tio Spook, e aí, é verdade o negócio da música, não é verdade e tudo mais? Eu achei uma foto minha. Olha, nossa, tá cheirando da época. Meu Deus, isso aqui não tem nem data atrás. Não tem nem data, não sei. Fotos, não tem data. Mas eu vou mostrar pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês no último vídeo, quando eu viajei pra Buenos Aires, comprei a primeira guitarra, guitarra Yamaha, e eu tinha lá meus 17, 18 anos, 17 anos quando eu comprei. Olha, eu vou mostrar o tio Spook como eu era magrinho. Olha o tio Spook cabeludo. Olha que legal. Isso aqui sou eu. Olha, tio Spook. Olha só, gente, que show. Tio Spook com os pelinhos aqui, ó, né? Meia dúzia, aquele tipo, parece jogo de futebol society, né? Meia dúzia de um lado, meia dúzia do outro. Os cadernos do Objetivo, que eu estudei no Objetivo. E a minha guitarra Yamaha. Olha só o modelo aqui, Yamaha. Vamos ver se foca. Ó. Olha eu, modelo Yamaha. Magrinho, magrinho com a camiseta do Obituary. Obituary. E naquela época eu gostava bastante de rock and roll, tanto que... Olha a foto com quem? Igor Cavalera do Sepultura! Olha só, tio Spook com o tio Igor Cavalera. Nossa, eu era um nerd. Magrinho, com bonezinho do Miami Heat. Ó, vamos lá, foca a câmera. Aqui, ó. Olha que legal. Fala aqui, ó. Tio Spook, mentira, mentira. Ó, Polaroid, Polaroid. Bom, que legal, né, gente? Eita, meu Deus. A vida de tio Spook. Tem muita foto legal aqui pra mostrar, mas a priori são essas daqui. Tem uma outra pra mostrar pra vocês. Lembra que eu falei sobre o altarzinho? A criação do altar dentro da minha casa? Então, eu resolvi criar um altar dentro de casa para poder exercitar a minha oração, minha fé e poder direcionar isso, obviamente, à minha divindade. Na época, eu era católico, praticante do catolicismo e comecei a sair um pouco do conceito da igreja e mais para o cristianismo. Então, exercitei muito o cristianismo, então eu lia muito a Bíblia e principalmente os Salmos. Eu gostava muito de ler os Salmos, mesmo com o pé atrás, né? Porque aquela história, né? Deus destrua meus inimigos, mate meus inimigos e tudo mais, sempre deixa a gente um pouquinho ressabiado, falando, pô, mas seria esse Deus tão, né, bravo, matador, capaz de matar meus inimigos? Imagina se meu inimigo também tem um salmo, tá lendo contra mim. Mas independente disso, eu sempre gostei muito de ter o meu altarzinho, de ter o meu mecanismo de devoção, tá? Respeitando, obviamente, as crenças. Existem pessoas que não têm esse costume, mas mesmo assim vamos ter o respeito né, às crenças dos outros. Eu criei um altarzinho, mas eu fui pesquisando coisas interessantes. Meus pais, eles nunca foram relacionados muito a esse tipo de coisa, meu pai principalmente. Meu pai tinha uma cruz no peito, mas como todo italiano, sempre carregava a sua cruz no peito, não é mesmo? Aquela correntinha de prata com aquela cruz, mas ao longo do tempo ele abandonou isso. Nunca culpei e condenei meu pai com relação à sua postura de não ter uma fé. Meu pai, ele sempre estava direcionado a
ser o melhor dentro do trabalho dele, buscar sempre riquezas para poder trazer comida à mesa e dar comida e educação aos filhos. Esse foi sempre o princípio que meu pai teve. Fora isso, era difícil tirar algo do meu pai. Tirar um brinquedo, tirar alguma coisa, era meio difícil. Meu pai sempre pesou muito os valores das coisas para nos dar. E ele sempre partiu do princípio de que, pô, já estou te dando casa, comida, roupa lavada e educação, o que mais você quer? Depois de alguns anos a gente descobre que tudo bem, ele agiu de maneira assertiva dentro do que ele acreditava ser o assertivo. Mas tudo bem. A minha mãe, ela não tinha uma fé direcionada. A minha mãe era um pouco complicada de lidar em termos de fé, mas ela tinha lá algumas imagens que ela mantinha em casa. E com o passar do tempo eu fui meio que pegando algumas imagens para montar o meu altarzinho. E como sempre eu ia naquelas feirinhas místicas que tinham em shopping, e sempre gostei muito dessas feirinhas místicas, eu acabei comprando algumas imagens para colocar em casa. E era muito legal porque, a, a priori, quais as imagens que eu poderia ter? Eu fui muito para algumas cidades do interior, e nessas cidades do interior sempre tem aquelas lojinhas que dão suporte às igrejas locais, né? Então sempre tem lá aquelas lojinhas, ou dentro da própria igreja, ou do lado, onde vende as imagens de Jesus, imagens de santos e tudo mais. Eu lembro que numa viagem para o interior, eu comprei uma imagem de Jesus Cristo, grande, com os braços abertos, né? Ele de olho azul, pele branca e cabelão liso. Realmente é o arquétipo de Jesus Cristo, já que ele era mouro, né? Mas tudo bem, tá valendo a ideia, né? Então, beleza. Eu comprei essa imagem e comprei também umas outras imagens ao longo do tempo. Uma das imagens que eu comprei foi a imagem, obviamente, do Arcanjo Miguel, que era o protetor do mundo espiritual, né? Era aquele que zelava pelas almas. E acabei comprando e comprei a Virgem Maria. Beleza. Minha mãe já tinha algumas outras coisas e na época eu utilizava muito aqueles IQCs da vida, ICQ da vida e o Mirk. Como muitos amigos, eles acabaram saindo de São Paulo e foram fazer faculdade em outros lugares, outras cidades do interior, a gente jogava RPG pelo Mirk. Então era muito divertido jogar RPG ali, narrando as histórias e a gente escrevendo no teclado cada situação. E imaginávamos o que acontecia. Então nós passávamos ali a noite jogando, era muito legal. E final de semana se resumia basicamente a esse tipo de coisa. Eu gostava bastante, era bem divertido. Mas uma coisa que faltava seriam o quadro e outras imagens. Eu lembro que pelo ICQ eu cheguei a fazer muitas amizades com pessoas de outros estados, principalmente da Bahia, Espírito Santo, outros lugares. E fazendo amizade, conversando e tudo mais, teve uma pessoa na Bahia que acabou se tornando uma amiga minha e me mandou algumas imagens de santos da Bahia. E eu comprei em São Paulo mesmo. Eu fui numa loja de quadros e comprei um quadro que seria muito parecido ao do meu professor de música. Lembra do meu professor de música no meu último episódio, que eu falei que ele tinha um quadro de Jesus Cristo, realmente trazido lá pelo Vaticano? Então, acabei comprando. E eu montei um altar. Eu vou mostrar para vocês a elaboração desse altar, mais ou menos para vocês verem como ficou. Ó. Esse aqui era o altarzinho do tio Spook quando eu tinha 20 anos de idade, tá? Então aqui em cima, aqui ó, essa aqui é a imagem de Jesus Cristo, todo bonitão, pomposo, né? Loiro, de olhos azuis e tudo mais. Aqui o arcanjo, eu tenho uma virgem, aqui tá a Virgem Maria e aqui tá uma virgenzinha que tem uma história complicadinha para contar para vocês. Essa daqui é a Virgem de Lourdes. Aqui eu tenho o livro dos Salmos, tá? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu também utilizava para ler. Então aqui, ó, a minha guitarra tá aqui e aqui tá o livro dos Salmos, tá? E aqui atrás tá as figurinhas da Umbanda,
que, por incrível que pareça, essa minha amiga lá me mandou. Então eu tenho o Iemanjá, Preto Velho, o Baiano, o Boiadeiro, tenho as figurinhas bem pequenininhas, lindíssimas, aqui pequenininha, que era uma maneira de eu não mostrar para o meu pai. Então eu meio que escondia elas. E esse aqui é o quadro em cima de Jesus. Tá aqui, ó, tá? Ele fazendo a sua oratória. E eu falei, bom, esse é o altarzinho que eu tenho. E eu sempre pegava o livro dos Salmos e eu li o livro dos Salmos me entregando realmente à oratória, me entregando de corpo e alma àquela oração. E lendo com calma, mentalizando e fazendo com que o meu coração abrisse para que toda aquela energia dos Salmos pudesse entrar em mim. Durante muito tempo eu fiz isso. E eu li a Bíblia à noite. Então eu gostava de chegar da faculdade, pegar ali a Bíblia e poder ler para ter uma noite mais tranquila, com uma mente mais tranquila. Mas, infelizmente, eu sempre tive problemas com relação a isso. Por quê? Porque meu pai nunca gostou de eu ter este livro dentro de casa. Ele achava que era uma perda de tempo ler a Bíblia, enquanto eu podia estar lendo um livro de economia ou um livro de administração, um Peter Drucker da vida, não é? Pois não, ó. E aquilo me deixava chateado, sabe? Porque parecia que eu tinha um empecilho para minha espiritualidade, um empecilho para poder me desenvolver cada vez mais dentro de casa. E não tinha como enfrentar o meu pai, não tinha como superar o meu pai, já que era ele que era o dono da casa. Então, eu como filho e não tendo renda, eu tinha que obedecê-lo. Então eu tinha que sempre esconder a Bíblia, sempre guardar a Bíblia para que ele não percebesse que eu estava lendo esse livro. E isso me deixava chateado, sem dúvida nenhuma. Afinal, é o livro mais vendido no mundo, era o que eu falava para ele. Eu queria saber o porquê ele era o mais vendido no mundo. Mas não conseguia. E com o passar do tempo, criando afinidade com o altar, fazendo ali a minha oratória e sempre exercitando, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu lembro que as noites após ter realizado o processo do quadro começaram a ser bem mais complicadas, como realmente não deveriam, mas as presenças se faziam cada vez mais fortes na porta do quarto ou mesmo na janela. Eu escutava muita batida na janela e muitos estalos vindo da janela e aquilo me deixava meio preocupado porque parecia que eles estavam olhando para mim. E aquilo me deixava muito inseguro. Então eu tinha que sempre dormir com o meu tercinho, que eu havia recebido na primeira comunhão na minha mão, ou com a medalhinha que eu também havia recebido da primeira comunhão da mão do padre da Igreja Nossa Senhora do Brasil, tá? Eu não sei se eu mostrei isso para vocês, eu achei ela também aqui, eu vou pegar, peraí. Tá aqui, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, mas essa aqui é a medalhinha que eu recebi da mão do padre na Nossa Senhora do Brasil por ser o melhor aluno da primeira comunhão, tá? É difícil focar, mas eu vou tentar aqui, ó, trazer para vocês. Tá, é difícil, mas tá aqui a medalhinha. Aí focou, tá? Essa daqui eu ganhei da primeira comunhão que eu fiz da mão do padre, então eu guardo ela ainda comigo, tá? Rapaz, eu tinha lá, sei lá, 10 anos, então são 33 anos comigo, é muito tempo, mas tá aqui comigo também. E eu lembro que sempre eu pedi a Deus para que eu tivesse uma noite tranquila de sono e que para alguém olhar para mim, olhar por mim, para que nada me atacasse. Eu não tinha o tio Spook na época para ficar mandando e-mail de madrugada 3:30 da manhã, né? Tem gente que me mandou e-mail 3:30 da manhã, mas eu não tinha ninguém. Eu tinha a mim mesmo, a minha fé, a minha crença ali alicerçada, ou tentando alicerçar naquela hora. Mas eu lembro que algo aconteceu e isso aqui foi real, tá? Não foi mentira, não. Isso aqui é real. Todas as imagens, vocês podem ver que essas imagens elas ficam uma de frente para outra. Eu não sei se vocês vão conseguir, eu vou tentar colocar o máximo aqui para vocês.
Vamos, foca, 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 foca. Vocês vão ver que as imagens, ó, geralmente elas ficam uma de frente para a outra. Então aqui, essa Virgem de Lourdes olha diretamente para a Virgem Maria, que está aqui, ó. Tá? Então uma fica de frente para a outra. E geralmente quando eu ajoelhava ao chão para fazer as minhas orações, eu colocava elas em 45 graus para mim, para que eu pudesse orar e realizar a minha fé. E depois que eu fizesse toda a minha prática, toda a minha oratória, eu dormia, eu ia para a cama dormir. E umas 2 horas da manhã aconteceu uma coisa complicada. Eu escutei batidas no altar. Assim, como vocês viram, é um móvel de madeira, tá? Antigo, é um gaveteiro de madeira. E eu escutava um barulhinho meio que... uma coisa assim. E eu falava, não vou olhar, né? Melhor não, deixa quieto. Pra quê? Melhor não, deixa ele e tal. E não, eu ficava com receio. Aí uma hora eu vi que estava ficando mais forte, eu olhei. E eu vi que a Virgem de Lourdes, ela não estava mais olhando 45 graus. Ela estava olhando para mim. Eu fiquei olhando para aquela imagem estava direcionada a mim. Eu falei, não, melhor eu... não, deixa eu virar essa imagem. Eu fui até a imagem, virei essa imagem, deixei de novo 45 graus, né, bem perto uma da outra e voltei a dormir. Mas não adiantou. Os teco, 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 teco de novo. Eu falei, não pode ser. Dei ali 2 minutos, abri o olho, ela estava virada para mim de novo. Eu falei, eu acho que eu não vou fazer melhor de 3, porque senão vai dar um problema, então deixa ela assim. E uma vez ou 2 vezes na semana, essa imagem girava para olhar por mim, enquanto eu dormia. Isso é verdade. Isso não é uma brincadeira, eu não estou mentindo para vocês, todo mundo sabe que Tio Spook aqui tem que falar a verdade, o jogo aberto, claro. Isso realmente aconteceu. Eu não sei até hoje o que realmente estava atrás disso. Se era uma manifestação da Virgem de Lourdes olhando por mim, ou se era alguém que realmente pegou a imagem e fez assim, girou, tá? Alguma entidade, sei lá, ou uma força divina que desceu e girou a imagem. Eu não sou vidente para ver hoje o que aconteceu na época, mas tem certas coisas que é melhor ficar entre o céu e a terra. Deixa lá. E isso aí me deixou realmente impressionado e eu percebi que o poder que eu estava exercendo sobre o altar sobre mim, a conexão divina estava ocorrendo. E acho que isso era a melhor resposta. Saber que todo o processo estava sendo feito, que toda a comunicação estava sendo realizada. E eu fico mais tranquilo. E que alguém estava olhando por mim e que estava garantindo a minha segurança. Isso realmente aconteceu, crianças. Isso realmente aconteceu. Bom, esse aqui é meu altarzinho que eu mantive durante muitos anos. E depois, como eu me tornei budista e praticante de outras crenças, o altar ele acabou sendo desfeito, as imagens foram doadas por centros específicos. Então, o centro de Umbanda, eu acabei doando essas imagens e eles fizeram bom uso disso. Mas que isso realmente aconteceu, aconteceu. Então, se preparem, porque tem muita coisa legal vindo nesta playlist. Bom, meus amigos, essa aqui é a história do Tio Spook. Tem mais coisas para vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Tem muita gente que escreve para mim no box, mas nem inscrito é. Simplesmente são observadores. Gente, por favor, viram, gostaram? Se inscrevam. Tem muita coisa legal aqui, tem muito conhecimento bom para vocês. E a todos aqueles que precisam de ajuda, auxílio para problemas físicos, emocionais, mentais, espirituais, kármicos ou o que for, lembrem-se, limpezadecasas@gmail.com. É por este único e-mail que nós estamos atendendo, ok? Ah, mas como assim, Tio Spook? Assista o primeiro vídeo dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa, que vocês vão entender tudo aquilo que realmente é feito, tá bom?
E não se esqueçam, casasassombradas.com.br, nossa lojinha, tem muita coisa legal lá para ajudar o canal a crescer, para ajudar aqui nos investimentos que nós estamos fazendo. Nós estamos comprando microfones novos, estamos trocando as coisas aqui para poder ter uma melhor captação de som, melhor câmera e tudo mais para trazer a vocês mais conteúdo legal, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos e como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.